Queridos, abra a palavra de Deus comigo lá em Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler o verso 28 e Deus vai continuar falando aos nossos corações poderosamente. Amém? Romanos 8, verso 28. Romanos 8, verso 28, a palavra de Deus diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Senhor, eis aqui a tua palavra que é viva, Senhor, a tua palavra que é santa. Pai, nós estamos aqui nesta manhã porque nós sabemos que nós precisamos da tua palavra, que nós precisamos da tua presença. Então fale, Senhor, aos nossos corações, fale poderosamente aos nossos corações, traga a mensagem que nós precisamos ouvir, cada um de nós. Que os nossos corações sejam terra fértil para que a semente da tua palavra possa cair, germinar, crescer, florescer e frutificar nas nossas vidas. E que todo espírito maligno de distração, de sono, de inquietação, de tristeza seja repreendido agora em nome de Jesus. E que somente o Espírito Santo de Deus tenha o poder de operar em nós e através de nós neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? É um versículo muito conhecido, todos nós sabemos até de cor esse versículo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E existem algumas versões que colocam esse versículo de uma outra forma, que diz assim: em todas as coisas ele coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Olha que interessante. Aqui, um pouquinho acima desse versículo, tem um subtítulo na minha Bíblia. E o subtítulo que tem aqui antes do versículo 26 é a intercessão do Espírito. Espírito com letra maiúscula é Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Então, esse versículo está falando sobre o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E está dizendo que em todas as coisas ele, o Espírito Santo, opera junto conosco para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Então todas as situações, sejam elas difíceis, desafiadoras ou até alegres, é o Espírito Santo que opera junto conosco para que nós passemos por ela, para que a gente pegue a conclusão benéfica daquilo que nós estamos passando. É o Espírito Santo que está conosco, que coopera conosco para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então esse é o versículo que vai introduzir a nossa mensagem aqui. E o Espírito Santo está sempre pronto para nos ajudar em toda e qualquer situação, porque aqui diz: sabemos que todas as coisas, então são todas as coisas, todas as situações, todas as circunstâncias, o final de todas elas produz um bem, o bem para aqueles que amam a Deus e que foram chamados para um propósito. E todos nós fomos chamados para um propósito. É exatamente isso que nós estamos estudando na quarta-feira aqui com a pastora Edna, que todos nós temos um dom, todos nós temos um propósito nessa terra. Todos nós somos chamados para um propósito. E aqueles que amam a Deus e cumprem o propósito de Deus estão sendo guiados pelo Espírito Santo, estão recebendo a cooperação do próprio Deus para passar por todas essas situações. Amém? Amém. E o tema da mensagem de hoje é aquele que tira a força do fogo. E a gente vai entender esse título ao decorrer da mensagem, no decorrer da explanação aqui de tudo aquilo que nós vamos falar. Nós vamos entender o porquê desse título, aquele que tira a força do fogo. E antes de começar a falar sobre o texto mesmo, o texto principal desta manhã,
Como não poderia deixar de ser, né? Vou falar um pouquinho sobre a minha vida, a vida da minha família, as situações que nós temos passado, porque são os testemunhos que, como nós dissemos aqui, né? São os testemunhos que geram a nossa fé, a nossa confiança em Deus. E nós estamos no ano da confiança. Nós estamos no 3º mês do ano da confiança. Olha como passa rápido, né? Já se passaram quase 3 meses do ano. Nós estamos trabalhando esse tema esse ano, o ano da confiança. 2025 é o ano da confiança. Confiar em Deus mesmo sem entender o que acontece, né? O porquê das coisas que estão acontecendo nas nossas vidas, das situações difíceis e desafiadoras. Então eu vou começar contando como começou o ano da confiança para a nossa casa e na nossa família. O Davi, todos sabem, né? Eu acredito que todos saibam, nosso filho Davi, ele tem 10 anos, ele é autista e ele faz exames periódicos, né? Para saber quantidade de vitaminas, minerais, como está o organismo dele. É uma médica integrativa, especializada nisso. E em janeiro nós passamos em consulta, levamos os exames que ele fez, os exames de sangue. E dentre todos os exames que tinha lá, tinha várias pesquisas sobre possíveis doenças que as crianças podem ter. E tinha uma doença lá, que chama doença de Lyme, que é uma doença transmitida por um carrapato. Não é um carrapato estrela, aquela, né, doença normal que nós conhecemos. É um outro tipo de carrapato que vive predominantemente nos Estados Unidos. Nós nunca fomos para os Estados Unidos, nós nunca saímos sequer do Brasil, a gente, né, mal sai do estado de São Paulo. E esse carrapato, ele transmite uma bactéria, essa bactéria causa vários problemas de coração, problemas nas articulações, dores musculares intensas, problemas de visão. E era óbvio que estava aquele exame, aquele teste para fazer, e na minha cabeça é óbvio que ia dar negativo, né? Mas não, deu positivo. Ele teve contato com esse carrapato, nós não sabemos como, nem porquê, nem onde, mas deu positivo. E como é uma coisa relativamente grave, né? A gente teve que fazer um teste para confirmar se aquele exame de infecção ativa era mesmo positivo ou não, porque poderia dar falso negativo. E eu também estava tranquila, achando que ia dar falso, que ia dar negativo, porque ele não tinha sintoma de nada, né? Ele estava bem, não tinha sintoma absolutamente de nada. Nós fizemos, demorou 20 dias para ficar pronto. Então imagina o coração de uma mãe esperando 20 dias do resultado, esperando 20 dias para ver se ia ter algum sintoma ou não naquela criança, e o resultado veio positivo. Ele estava com uma infecção por bactéria desse carrapato, chama doença de Lyme. E aí ele entrou com um antibiótico, né? Tomou um antibiótico específico, nunca tinha tomado esse antibiótico na vida. Tomou 14 dias de antibiótico, ok. Mas nessa situação nós nos perguntamos, né? Senhor, por quê? De novo, né? Nós sabemos que o ano passado ele teve dengue, teve pneumonia, teve que fazer cirurgia da amígdala, tantas coisas, né? A gente só queria um respiro, a gente só queria começar o ano bem, mas é o ano da confiança. E como nós exercitamos a nossa confiança sem passarmos por situações desafiadoras? Como nós exercitamos a nossa fé se tudo vai bem? Então, ele foi tratado e Deus trabalhou no meu coração e me fez enxergar de uma forma diferente aquela situação que nós estávamos passando. Ele estava com uma infecção ativa, ele foi picado por um carrapato, não sei aonde, mas ele estava com aquela doença. Deus não livrou Davi de ser picado pelo carrapato. Deus não livrou Davi de ser contaminado por essa bactéria, mas ele livrou Davi dos efeitos, os sintomas dessa doença, porque se não fosse aquela médica pedir aquele exame específico, nós não saberíamos. E aquela doença poderia evoluir e ela pode ficar no organismo, essa bactéria, muitos anos. E muitos anos depois trazer sintomas e reflexos.
Só que Deus teve um cuidado tão grande conosco que nos fez descobrir isso antes de ter os sintomas. Percebe o cuidado de Deus? Quando a gente olha para a situação com outra perspectiva, com outro olhar, era o cuidado de Deus. Às vezes a gente fala, por que o Senhor me permitiu passar por essa situação? Por que eu estou vivendo isso? Mas nessa situação e no meio dessa situação a gente vê o cuidado de Deus conosco. É uma outra forma de enxergar aquilo que nos acontece. E essa foi uma das coisas que aconteceu, né, durante o início desse ano. Ele está bem, foi tratado, está tudo bem. Mas depois de um tempo, nós vivemos assim, né? A nossa vida é assim, está tudo bem, de repente acontece alguma coisa, aí está tudo bem, aí depois acontece alguma coisa, assim vai, a vida é assim. Mas em todas essas circunstâncias, as boas ou as ruins, Deus está conosco em todas elas. Nós não estamos desamparados porque Ele é o Emmanuel, Deus conosco. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até o final dos tempos. E isso tem acontecido conosco. E aí, o Davi faz diversas terapias, né? Para adquirir autonomia, independência, né? Ele está crescendo, ele precisa ter essa independência, essa autonomia, conseguir socializar com as pessoas. Então ele faz diversas terapias há muitos anos. Ele tem 10 anos, ele faz terapia desde os 5 anos. Então há muitos anos ele faz várias terapias durante a semana com os mesmos terapeutas há muitos anos. E o convênio, abençoado, decidiu trocar os terapeutas do Davi. Alguns dos terapeutas que já estão com ele há muitos anos. E a gente recebeu essa notícia, voltando aqui, a gente recebeu essa notícia numa sexta-feira. Então imagina você passar o final de semana pensando sobre aquilo, né? Tenso, e agora? Vai começar tudo de novo, até ele conhecer um terapeuta novo, até ele estabelecer um vínculo com esse terapeuta, vai ser vários meses, ele vai voltar a estaca zero de novo, vai começar tudo de novo. Por quê, Senhor? Porque mexer no que está dando certo, mas nos nossos olhos está tudo bem, aos nossos olhos está tudo certo, mas será que está tudo certo mesmo? Será que Deus não quer algo diferente? Mas no meio da situação a gente não pensa assim, né? A gente fala, e agora? Estragou tudo, e agora? Né? E a nossa tendência é a gente se entristecer com a situação e ficar ali, né? Naquele lugar, remoendo aquilo e não vendo a mão de Deus naquilo, né? E eu conversei com o Anderson e falei, e agora? O que a gente vai fazer? E ele falava, e eu falava, e agora? Estava tudo bem, de repente, e agora? O que será de nós? Então a gente olha a situação e a gente não vê solução. Porque a gente vê com um olhar limitado, nós somos limitados, a gente vê até um ponto, mas Deus já vê além. Ele sabe o futuro. Ele sabe o que é melhor para nós, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Muito melhor do que a nossa. E ele foi colocando paz no meu coração. Eu tentei algumas coisas juridicamente, administrativamente com o convênio, para tentar restabelecer os terapeutas antigos. Mas a porta que Deus fecha, ninguém abre, não é verdade? E a porta que Ele abre, ninguém fecha. E Ele dizia no meu coração, essa é a minha vontade, é assim, é desse jeito. E às vezes a gente luta contra Deus, né? Deus, eu não quero assim, assim não é melhor. E a gente acha, a gente sabe o que é melhor para nós. Mas Ele sabe o que é melhor para nós, não somos nós que sabemos. E eu tive que viver, nós tivemos como família que viver essa palavra sobre o ano da confiança que nós tivemos no Salmo 125:1, que é o que? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. As circunstâncias vêm, mas nós temos que estar firmes em Deus e saber que a vontade de Deus, embora não seja a nossa, é a melhor. Que a porta que Ele fecha, ninguém abre, a que Ele abre, ninguém fecha. Não adianta a gente lutar com as nossas próprias forças, com as nossas próprias armas, porque essa é a vontade do Senhor. Era isso que eu enxergava naquela sexta-feira? Não. É isso que eu enxergo hoje? Talvez ainda
nós não andamos pelo que nós vemos, mas sim pelo que nós cremos, e nós andamos por fé, nós não andamos por vista. Glória a Deus. Nós precisamos confiar em Deus, que aquilo que Ele faz é o melhor para as nossas vidas. Amém? Amém. E aí naquela situação eu me lembrei de uma música, e vocês vão saber que música que é. Ela diz assim: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. É difícil cantar sem chorar, né? Mas é linda essa música. E é o cuidado de Deus conosco. E é a nossa fé nele que nos move nas situações, sejam elas quais forem. Amém? Então essa meia hora que eu falei foi uma introdução da mensagem dessa manhã. Nós vamos para o texto que está lá em Daniel, capítulo 3. Também é uma história conhecida, mas é uma história que nos ensina muitas coisas, muitos ensinamentos em Daniel 3. Nós vamos ler alguns versículos. E se você puder na sua casa depois, separe Daniel 3 para você ler, meditar e conhecer os pormenores dessa história, porque é a história de 3 homens, 3 moços que eram filhos de Deus e que estavam em um país estranho. Daniel capítulo 3 é a história dos amigos de Daniel. Daniel tinha 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles eram do povo de Deus, só que naquela época o povo de Deus tinha sido feito escravo pelo reino da Babilônia. Então o rei da Babilônia levou para a sua terra, levou para o seu país alguns dos homens, dos principais lá do povo judeu. E levou como escravo para trabalhar para ele. E Sadraque, Mesaque e Abednego eram 3 do que estavam no reino da Babilônia, em outro país, que falava uma outra língua e que tinha outros costumes. E aconteceu que esse rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, teve uma grande ideia. E a ideia que ele teve foi de fazer uma estátua gigantesca, que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, uma imagem de ouro, e ele fez essa imagem para que essa imagem fosse adorada. Então alguns estudiosos dizem que era o próprio busto dele, né? que era uma imagem do próprio rei, de Nabucodonosor, levantada, para que todas as pessoas, quando ouvissem uma música tocando, imediatamente se ajoelhassem e adorassem essa imagem. Esse era o decreto do rei, para que todas as pessoas fizessem isso. Então lá no versículo 1 de Daniel 3, conta essa história. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. E aí fala nos versículos posteriores que ele ordenou que todos, quando ouvissem uma música, instrumentos tocando, fossem e
versículo 5, no 4 e no 5, diz assim: nisto o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E existia uma pena para aquele que não fizesse isso. Todo aquele que não se prostrasse diante dessa imagem teria uma pena. Está no versículo 6. Quem não se prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Então imagina você no meio de um país, numa cidade lá qualquer, e o rei levanta uma imagem e determina que todas as pessoas devem se prostrar e adorar essa imagem de ouro, porque senão você vai morrer, senão você vai ser lançado numa fornalha de fogo ardente. É como se fosse um fogão, um forno a lenha gigante, aquecido lá com a lenha, com fogo, e as pessoas fossem jogadas lá dentro. Qual seria a nossa atitude? Né? Isso nos faz refletir. Qual seria a nossa atitude se nós tivéssemos que adorar outro Deus que não o nosso Senhor, sob a ameaça de sermos mortos? O que nós faríamos? E Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali no meio desse povo, sob esse decreto de que deveriam adorar essa imagem. Só que, como todos os lugares, Sadraque, Mesaque e Abednego também tinham à sua volta pessoas fofoqueiras. E os fofoqueiros existem em todos os lugares, em todos os tempos, né? Em todas as nações. E eles estavam ali, e eles perceberam que Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostravam diante daquela imagem de escultura que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E por que eles não se prostravam? Porque eles tinham os 10 mandamentos. Eles sabiam que eles não poderiam se curvar diante de outro Deus, senão o Deus vivo, o Deus de Israel. Porque, segundo os mandamentos que eles tinham, que nós também temos hoje, falava que não poderia ter outros deuses, não farás imagens de escultura, amarás a Deus sobre todas as coisas. E como eles poderiam descumprir os mandamentos do Deus vivo, do Deus que eles conheciam, como eles poderiam abandonar o seu Deus para adorar outro Deus? Então eles não se prostraram diante daquela imagem, mas as pessoas perceberam, as pessoas viram que eles estavam desobedecendo uma ordem do rei e foram lá no rei acusar esses meninos. E aí no versículo 12 conta um pouquinho sobre isso. Fala assim: há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia. Eles eram homens importantes, eles eram governadores. Mas eles não teriam clemência, porque o rei tinha tido um decreto, e foi bem claro que quem não adorasse seria lançado na fornalha para morrer. E continua: Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Imagina essa situação: aqueles 3 meninos, aqueles 3 jovens foram levados à presença do rei, e o rei furioso questionou esses meninos. Por que eles estavam fazendo isso? E aí continua: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu levantei? Nesse momento, ameaçados de morte, diante de um rei furioso, o que será que esses 3 moços responderiam? Não, imagina, rei, lógico,
calúnia, estão inventando coisas a meu respeito, ao nosso respeito, nós nos prostraremos sim, nós nos prostramos. Será que eles mentiram? Será que eles mentiram diante de uma ameaça de morte? O pai da mentira é o diabo, não é? Deus não é Deus de mentiras. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eles confiavam nesse Deus vivo, e eles sabiam que a mentira não vem de Deus. Isso me faz refletir, tem que fazer todos nós refletirmos como nós estamos nos portando diante das situações do dia a dia. Por muito menos nós temos mentido e falado, não, é uma mentirinha qualquer, é uma mentirinha boa, é uma mentirinha que não vai prejudicar ninguém, mas é mentira, e mentira é do diabo. Não existe mentira boa, mentira é mentira, não é? E eles foram firmes. E aqui, no versículo 15, agora pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Então aqui o rei está dando mais uma chance para esses 3 moços. Olha, vocês vão ter mais uma chance, vocês não vão morrer se vocês fizerem o que eu ordeno. Vocês precisam se prostrar diante dessa imagem. E aí ele continua, mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? E aqui o rei dá mais uma chance. E ainda afronta o Deus vivo de Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele fala assim, se vocês não se prostrarem, vocês vão morrer. Eu vou jogar vocês na fornalha de fogo ardente. Quem é o Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos? Tamanha era a arrogância, tamanho era o orgulho, tamanha era a soberba daquele rei, que ele achava que ele era maior do que Deus. Maior do que Deus vivo de Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele está afrontando não só Sadraque, Mesaque e Abednego, mas o Deus desses moços. Então, quando as situações vêm nos afligir, pessoas vêm nos afligir, e nós estamos debaixo da obediência à palavra de Deus, essas pessoas não estão afrontando a nós, estão afrontando o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós obedecemos. E é interessante que diante de toda essa situação, dessa iminente situação de morte que aqueles 3 moços estavam enfrentando, olha o que eles respondem. Versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, guarda essa palavra, servimos, se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos cultos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Olha que firmeza, olha que autoridade, olha que convicção que aqueles 3 moços tinham, e eles falavam com autoridade diante de um rei furioso, diante de uma situação que eles poderiam ser mortos no minuto seguinte. Eles conheciam o Deus a quem eles serviam, eles amavam aquele Deus. Por quê? Porque eles serviam a Deus. Essa palavra é uma palavra-chave. Serviço é obediência. Quando um senhor chama um servo e pede, traga um copo de água para mim, aquele servo vai, pega um copo de água e leva para o seu senhor. Aquele senhor fala, vai ao campo e cuide do meu gado. Aquele servo vai, ele está servindo, ele está obedecendo. E aqui Sadraque, Mesaque e Abednego estavam
obedecendo ao Senhor, porque serviam ao Senhor. E eles tinham essa convicção, eles estavam dispostos a morrer. Olha aqui que eles dizendo: Rei, se o meu Deus, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Eu sei que Ele é poderoso o suficiente para mudar essa situação, mas eu sei também que a vontade dEle é soberana e essa situação pode permanecer. Mas mesmo assim, eu não vou deixar de adorar o meu Deus, porque Ele é o Deus verdadeiro. É a convicção que eles tinham, eles estavam dispostos a morrer pelo Deus que eles serviam. E isso, essa passagem me fez lembrar de um post no Instagram que eu vi esses dias, que dizia assim: como pôde Judas trocar Jesus por 30 moedas de prata? A gente pensa e fala: como Judas, andando com Jesus Cristo tanto tempo, pôde trocar Jesus por 30 moedas de prata? Que absurdo! Mas nós, hoje, trocamos Jesus por muito menos do que 30 moedas de prata. Nós trocamos Jesus por uma novela, nós trocamos Jesus por uma série, por um filme, nós trocamos Jesus pelo conforto da nossa casa, nós trocamos Jesus por pessoas, por festas, nós trocamos Jesus por prazeres terrenos, nós trocamos Jesus por nada. Diante do valor de Jesus inestimável, nós trocamos e nós temos trocado Jesus por nada. Nós não oramos, nós não lemos a palavra, nós não estudamos, nós não nos empenhamos no reino, nós não servimos a Ele, nós estamos trocando Jesus por nada. E aí a gente reflete sobre essa situação. Se fôssemos nós nessa situação, o que nós responderíamos para esse rei? Será que nós estaríamos dispostos a morrer por esse Deus que nós conhecemos? Nós temos visto na Síria pessoas cristãs sendo massacradas porque confessam o nome de Jesus. E eu vi uma entrevista de uma mulher lá falando: se Jesus sofreu por mim, tudo aquilo que Ele sofreu, por que eu não posso derramar um pouco do meu sangue por Ele? Queridos, eles estão sendo perseguidos e mortos em praça pública, fazendo marcha, como nós fazemos marcha para Jesus aqui, marcha, cantando, glorificando o nome do Senhor, sabendo que eles podem ser mortos a qualquer instante no meio da rua. E nós que temos toda a liberdade para adorar e servir o nosso Deus, nós trocamos Jesus por nada, por pouca coisa. E isso nos faz refletir firmemente como está a nossa vida. Como está a nossa vida diante desse Deus? E aí vamos continuar. O que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? Versículo 19. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais. Aquele rei ficou tão furioso que ele falou: a fornalha não vai ficar quentinha, ela vai ficar super quente. Ele aumentou aquele fogo 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados, prestem atenção, queridos, amarrados. Eles foram amarrados, eles não poderiam fazer nada, eles estavam amarrados. Eles foram amarrados com os seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram aqueles moços. Eles foram jogados. Os soldados que jogaram
Sadraque, Mesaque e Abednego lá dentro morreram porque o fogo veio para fora. Era muito forte, aquele fogo veio para fora, matou os soldados e os meninos foram jogados lá dentro. Versículo 23. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Então eu fico imaginando, aquela fornalha ardente devia ter alguma abertura, porque ele estava ali observando o que seria de Sadraque, Mesaque e Abednego ali dentro. Então Nabucodonosor estava sentadinho para ver a sua crueldade acontecer ali na frente. E estava ali sentado observando. Só que quando ele olha, ele pergunta para os seus conselheiros: não foram 3 os homens que nós jogamos amarrados lá dentro? E aqueles conselheiros respondem: sim, é verdade, ó rei. Versículo 25. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos. 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Jesus é o próprio Jesus, o 4º homem da fornalha. O 4º homem da fornalha é Jesus Cristo, que estava com eles no meio do fogo. Eles estavam desamarrados no meio das situações que nos amarram, que nos aprisionam. Jesus se faz presente para aqueles que o servem e o obedecem. Ele se faz presente e ele tira as amarras. Além deles não serem consumidos pelo fogo, eles estavam soltos, eles estavam libertos. Jesus vem para nos libertar de toda e qualquer situação, no meio do problema. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, percebem? Deus livrou eles na fornalha, na situação, no momento difícil, não antes dele acontecer. Então muitas vezes nós passamos por situações desafiadoras, sim, mas se nós servimos e obedecemos ao Senhor, Jesus vem e se faz presente e tira todas as amarras e nos preserva com saúde e nos preserva íntegros. Aleluia. 26. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham para cá. Essa situação fez o rei reconhecer que o Deus deles, destes moços, era o Deus verdadeiro. Então existem situações que nós passaremos nas nossas vidas para que outras pessoas reconheçam que o nosso Deus é o Deus verdadeiro e não o Deus deles. O nosso Deus, o único Deus, o Deus vivo, é o Deus verdadeiro. Todas as situações que nós passamos são para glorificar o nome do Senhor, para que Ele seja honrado, o nome dEle não será envergonhado. Aleluia. E aqui o rei reconheceu que o Deus daqueles moços era o Deus verdadeiro. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo deles. Qual que é o tema da mensagem dessa manhã? Aquele que tira a força do fogo. Aquele que tira o poder do fogo. Eles viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Prestem atenção, os cabelos da cabeça não foram chamuscados. Os mantos não sofreram mudança. E eles não estavam sequer com cheiro de fumaça.
no meio do fogo, no meio do problema, fornalha aquecida 7 vezes mais. Eles não tinham nem cheiro de fumaça. As situações que nós passamos, nós somos preservados, porque Jesus está conosco. Porque Ele é o quarto homem da fornalha. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas como nós estamos servindo a esse Deus Todo-Poderoso para termos essa presença santa e majestosa em nós? Versículo 28, Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele. 2025, ano da confiança. Sadraque, Mesaque e Abednego confiaram em si mesmos? Não. Confiaram no Deus Altíssimo, no Deus vivo, que estava com eles, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Aqueles homens serviam a Deus, eles obedeciam a palavra do Senhor, por isso eles se posicionaram. Pelo posicionamento em obediência, eles experimentaram a manifestação do Deus vivo que se fez presente e os guardou. Eles eram servos de Deus. Não é simplesmente porque você crê em Deus e você é uma pessoa boa que o milagre acontece. Não é simplesmente porque nós frequentamos o culto no domingo que o milagre acontece. O socorro de Deus vem pela nossa obediência e pelo nosso posicionamento nele, sem concessões. Sem concessões. Não é pelo posicionamento do seu pai ou da sua mãe, não é pelo posicionamento do seu pastor e da sua pastora que o milagre acontece. É pelo seu, pelo nosso. Muitas vezes a gente pensa assim: eu vou pedir para aquela irmã abençoada, para aquele pastor, para aquela pastora fazer uma oração forte. Porque aquela pessoa tem uma oração forte, não é a oração que é forte. É o Deus que responde a oração que é. Muitas vezes nós depositamos a nossa fé no homem e não no Deus que responde a oração. E voltando ao início, nosso versículo primeiro que a gente leu: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, nessa primeira parte desse versículo fala assim: todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Então as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. E quem ama a Deus? Quem ama a Deus? Amar a Deus não é um sentimento. Amar a Deus não é dizer eu te amo, Senhor. Vamos lá em João 14, 21. E nós vamos ver mais uma vez, porque isso aqui já foi dito muitas vezes na igreja. E eu acredito que Jesus esteja insistindo nesse tema, porque é necessário que a gente aprenda que amar a Deus não é um sentimento, que amar a Deus não são palavras bonitas, não são canções bonitas. Amar a Deus é obediência. Aqueles moços, eles serviam e obedeciam a Deus, eles obedeceram a palavra de Deus, eles não poderiam adorar outros deuses, que era para amar a Deus sobre todas as coisas. Eles obedeceram a palavra de Deus e por isso eles receberam a salvação, a libertação. E nós precisamos entender que nós precisamos demonstrar o nosso amor a Deus em obediência, em atos de obediência e não de palavras. João 14, versículo 21, diz assim: Jesus, são palavras de Jesus, é o próprio Jesus Cristo falando. Jesus Cristo diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A explicação do que é amar a Deus está aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e os
guarda, esse é o que me ama. Ter os mandamentos é conhecer os mandamentos. Guardar os mandamentos é praticar os mandamentos. Então, aqueles que têm a palavra de Jesus, a palavra de Deus, conhece e pratica, estes são os que amam a Deus. Aleluia. E a parte mais maravilhosa do versículo é agora, que diz o quê? E aquele que me ama, ou seja, aquele que me obedece, será amado por meu Pai. E eu, Jesus, também o amarei e me manifestarei a Ele. Sadraque, Mesaque e Abednego receberam a manifestação do próprio Jesus, porque eles obedeceram a palavra de Deus. A palavra de Jesus aqui é o que? Eu vou me manifestar a todos aqueles que me amam e que obedecem a minha palavra. Ele disse isso muitos anos depois de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas a Sadraque, Mesaque e Abednego receberam a manifestação do próprio Jesus, porque essa palavra já existia na eternidade. Aleluia. Aqueles que obedecem Jesus, obedecem a palavra de Jesus, recebem a sua manifestação. Manifestação de cura, manifestação de salvação, manifestação de libertação, manifestação de provisão. Toda a manifestação que nós precisamos está em Jesus. E Ele se manifesta a nós quando nós obedecemos, quando nós o amamos, e nós o amamos quando nós obedecemos a sua palavra. Aleluia. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego receberam a manifestação do próprio Jesus, nós também recebemos a manifestação do próprio Jesus quando obedecemos a sua palavra. Aleluia. Amém? Glória. Quando amamos, recebemos a manifestação de Jesus. E quando nós amamos? Quando nós obedecemos a sua palavra. E olha que interessante, foi assim com Daniel na cova dos leões, foi assim com o povo de Deus diante das muralhas de Jericó, foi assim com Ana, que era estéril e deu à luz a Samuel, foi assim com Jesus, que acalmou o mar. Será assim conosco quando andarmos em obediência, provando o nosso amor ao Senhor, provando o nosso amor a Deus. E essa mensagem veio no meio de todos aqueles problemas que eu contei para vocês no começo da mensagem. E eu dizia ao Senhor, Senhor, eu não entendo, mas eu confio. O nosso posicionamento deve ser esse: eu não entendo, mas eu confio. E Deus me fez ouvir nesse meio, né, dessas adversidades, dessas tribulações que eu estava passando. Deus me fez ouvir uma canção que eu não tinha ouvido antes. E ela falou muito no meu coração. E o refrão dela diz assim: aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Essa mensagem veio no meio de todas aquelas situações, diante dessa canção, para dizer para mim e para você que Ele é conosco, que Ele se manifesta nas nossas situações, nas nossas situações desafiadoras, nos nossos problemas. Ele está querendo se manifestar, e Ele se manifesta àqueles que o amam. E aqueles que amam são aqueles que obedecem. E nós precisamos aprender a obedecer a palavra dEle para receber a manifestação que Ele tem para nós. Essa é a mensagem. Ele é maravilhoso. Ele é extraordinário. Ele é o Deus do impossível. Ele faz as muralhas caírem. Ele faz a estéril ser mãe de filhos. Ele tira a força do fogo daquela fornalha. Ele fecha a boca dos leões. Ele abre caminho no deserto. Ele faz maná cair do céu. Ele faz tudo o que for preciso e necessário. Mas qual é a nossa parte que nós estamos fazendo? Muitas vezes nós ouvimos as pregações dizendo que Jesus é tudo isso,
e que Ele nos dará todas as coisas. Ele realmente é o Deus do impossível, mas poucas vezes nós ouvimos pregações que dizem que nós precisamos obedecer a Sua palavra para receber a Sua manifestação. E é por isso que muitas vezes nós não recebemos essa manifestação, porque nós não estamos fazendo a nossa parte. E Ele deseja se manifestar. E porque Ele deseja se manifestar, Ele deseja que a gente aprenda a obedecer. Obedecer a Sua palavra. Sermos fiéis à Sua palavra em toda e qualquer circunstância. Em toda e qualquer circunstância. Então eu queria que nesse momento nós orássemos. Então eu convido você a ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração e nós vamos cantar essa canção como um ato profético nesta manhã, para dizer ao Senhor que nós entendemos a mensagem, que nós entendemos que nós precisamos amá-lo com atos de obediência. Com atos de obediência. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor. Nós ouvimos a Tua mensagem e nós entendemos que o Senhor deve ser a prioridade nas nossas vidas. Nós entendemos, Senhor, que sem Ti nós nada somos e nada podemos fazer. Nós entendemos que o Senhor está nos ensinando que é preciso obedecer a Tua palavra para provar que nós Te amamos. Nós entendemos a mensagem, nós recebemos essa mensagem e nós Te pedimos perdão, Senhor. Perdoa as nossas vidas por todas as vezes que nós trocamos o Senhor pelos nossos prazeres, por todas as vezes que nós trocamos o Senhor por outras coisas que não têm nenhum valor e nenhuma importância diante da Tua grandeza, diante da Tua presença. Nos perdoa, Senhor, por termos feito trocas e trocado o Senhor por coisas irrisíveis. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. E nós recebemos o Teu perdão, nós recebemos vestes brancas, vestes limpas, e firmamos um compromisso contigo, Senhor, de provar o nosso amor a Ti através da nossa obediência, da obediência à Tua palavra, de orarmos mais, de lermos mais a Tua palavra, de estarmos mais presentes, Senhor, estudando, nos empenhando, Senhor, em conhecer a Ti, em conhecer o nosso Deus vivo, em servir a Ti, em obedecer a Ti. Esse é o nosso compromisso nesta manhã, Senhor, porque nós queremos e nós precisamos da Tua manifestação sobre as nossas vidas. Não só sobre os nossos problemas, mas a Tua presença pela Tua presença. A Tua presença, Senhor, é preciosa, é como o ar que nós respiramos, é como a água que nós bebemos. Nós precisamos da Tua presença pela Tua presença. Assim, Senhor, como o Senhor foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o quarto homem da fornalha esteja presente aqui nesta manhã, esteja presente nas nossas vidas, nos nossos corações, em todas as nossas situações diárias. Nós precisamos da manifestação de Jesus, e nós queremos a manifestação de Jesus, porque nós amamos Jesus, porque nós servimos Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Porque eu não estou
Obrigada pela tua palavra, Senhor. Que o teu nome seja glorificado em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que a gente possa caminhar e viver nesse posicionamento, nessa posição de obediência e viver as manifestações de Jesus nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Podem se sentar.